No topo dos Andes, perto da cidade mais alta do mundo, uma nascente do rio Madeira está ameaçada e os reflexos já são visíveis. Hoje, no terceiro episódio da série Terra Ainda Temos Tempo, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero vão mostrar como o derretimento do gelo no Peru, o avanço do garimpo e o desmatamento provocam secas na Amazônia. E a iniciativa brasileira que abre caminho para a preservação das florestas tropicais. No topo da América do Sul, jardins fascinantes. Pântanos de altitude, conhecidos como bofedais. A 5.000 metros do nível do mar, este bofedal estoca água de degelo e distribui. A oeste, para o Lago Titicaca. A leste, alimenta as nascentes do rio Madeira. Nessas montanhas está a perda de gelo mais rápida do planeta. E as consequências chegam até a selva. Terra, ainda temos tempo. Estamos na Cordilheira de Apolobamba, no Peru, bem perto da fronteira com a Bolívia. Há 15 anos acompanhamos milhares de peregrinos para o Festival de Coilorriti, a celebração do gelo, fonte da água e da vida, que já estava marcada pela perda das geleiras. Agora, o que faz as pessoas subirem as montanhas é uma corrida do ouro. La Rinconada, a cidade mais alta do planeta. 30.000 pessoas vivendo a 5.100 metros, onde só tem metade do oxigênio encontrado no nível do mar. Há 45 anos, a geleira chegava aqui, até a base dessa montanha onde está a cidade. E o recuo do gelo deixou exposto e acessível o grande veio de ouro. O lixo do garimpo se espalha por quilômetros. Mas se esta placa não é respeitada, damos atenção a essa, que ameaça atirar em quem se aproxima. Seguimos para outra montanha, acompanhando cientistas de 3 universidades brasileiras. Meu Deus, aqui está muito na beirinha. Viagem difícil por caminhos que vão sendo abertos conforme o gelo desaparece. Um processo que vimos acontecendo há 15 anos. O gelo que antes chegava até aqui já tinha se recolhido mais de 1 quilômetro montanha acima. Agora tem proporções devastadoras. Desde esse lugar aqui onde eu estou, todo esse vale, até aquelas encostas das montanhas, tudo isso, até pouquíssimo tempo, estava coberto por um manto de gelo. Lá embaixo, um novo lago. Minerais que passaram milhões de anos cobertos e agora reagem em contato com o ar e a água, tingem o rio de vermelho. A gente tem dados de 50 anos médio dos Andes tropicais. A gente tem uma perda de em torno de 60% a 65%, dependendo dos glaciares. Essa área aqui da Apolobamba é em torno de 60%. 60% é mais da metade dos glaciares. Sim, é mais da metade. Foram embora. Foram embora. Os pesquisadores cavam buracos no chão recém-descoberto e deixam sensores para acompanhar o comportamento do permafrost, o solo que deveria estar sempre congelado. Vai bem vertical. Agora foi. Aumentando a temperatura da atmosfera, você tem um poder destrutivo, né, sobre essa estabilidade.
desequilíbrio do sistema que armazena água no solo. As populações que dependem desse controle de abastecimento de água deveriam ficar presas nas montanhas a baixas temperaturas e que, nos cenários de aquecimento, isso é liberado rapidamente e as populações ficam com menos água disponível. Comunidades como a de Coriuara, onde encontramos Tommy Miranda, cuidando da plantação de batatas a impensáveis 4.600 metros de altitude. Desde quando vocês produzem batata nessa altitude? Aqui. Desde há uns 15 anos. 15 anos. A batata subiu a montanha porque a temperatura subiu e o clima mudou. Bastante câmbio climático. Tem muita mudança climática. As chuvas eram moderadas, o glaciar ficava mais embaixo, agora retrocedeu 1 quilômetro. Com o tempo esse gelo vai desaparecer e não vamos ter mais esses rios também. Nossa comunidade está em risco. Bastante vezes. Seguimos o curso do rio que vai se tornar o Madeira. A descida dos Andes aqui é tão abrupta que em pouco menos de 1 hora a gente já está no começo da floresta amazônica. Mas essa abundância de águas pode virar seca quando as geleiras se esgotarem. A gente costuma dizer que o aquecimento faz a floresta subir e as pessoas descerem. As pessoas vão descer para a planície amazônica. Mas vai descer também o mercúrio dos garimpos, vai descer essa erosão fabulosa de material e nós vamos ter picos extremos associados com esses extremos climáticos. Quando finalmente entra em território brasileiro, o Madeira é um verdadeiro rio amazônico, largo, caudaloso. Mas aqui, outras agressões vão se somar àquelas que ele já sofre desde a sua fonte. Bom dia, dona Ana. Tudo bem? Tudo bem? Os pesquisadores chegam com água para quem vive na beira do rio. Numa comunidade ribeirinha, a 2 horas de Porto Velho, a família foi apartada da água numa sucessão de eventos extremos. Começou com a enchente recorde de 2014. 14 foi 14 acima foi dessa camadinha acima de tinta nova aqui. Isso. E foi depois mais. encheu de novo? Já encheu em 2019 e agora também. 2025. E 2025 agora. Né? Onde é que chegou Que a de- Aqui, ó. Essa marca aí, ó. Eu moro 53 anos aqui na localidade que eu nasci e me criei aqui, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando a água baixou, ficou para trás uma terra estranha que cobriu as roças e agora não deixa nem mandioca crescer. Você planta e o pau da mandioca cozinha e não nasce. Com a temperatura muito quente. Seu Valderi me leva para ver o que já foi um braço corrente do rio e agora é um deserto de sedimentos. A água está a 1 quilômetro de distância. Não tem o final da ponta dessa ilha aqui lá. As nossas canoas que nós pescamos, tá encostado lá. Ó. Isso tudo aqui durante a seca era uma praia de areia bem branquinha e o rio ainda corria por ali. Mas agora a camada de sedimento está tão profunda que, olha só, vou soltar essa vara aqui. Só onde rachou com o calor, a gente consegue afundar quase 1,5 metro. Mas de onde que vem tanto sedimento? O ouro dos Andes chega aqui. Mais de 400 balsas de garimpo ilegal já foram registradas operando num só dia. Estas encontramos praticamente dentro do perímetro urbano de Porto Velho. E tem o desmatamento, que em 4 décadas mudou a bacia do Rio Madeira. E continua avançando. Antes você passava naquela estrada, era mato de um lado e de outro. Agora não, é aquele descampado. Né? Acaba com a natureza. E a natureza cobra também, né? A terra nua
torra sob o sol. 61,5 no solo. No solo. E onde tem árvore? 32,2. Os cientistas instalam estações meteorológicas em vários pontos. Mede o efeito das queimadas e o efeito do calor. Eles já observaram que o desmatamento amplifica os efeitos das mudanças climáticas. Tem uma mudança da superfície regional em função do desmatamento, em função do avanço da pecuária, da agricultura, e esse avanço está levando a essa mudança climática na região que está afetando as condições relacionadas às mínimas noturnas. Ou seja, as noites estão mais quentes, o solo seca mais rápido e isso provoca a morte das árvores. Quando você tira a floresta, você tira a árvore, são as entidades que capturam essa água de volta, né? A pesquisadora Marina Hirota fez um diagnóstico do Rio Madeira e viu que sem as árvores para ajudar a estocar água com suas raízes, a chuva lava a terra descoberta. Você vai ter muito mais água indo para o rio e começa eventualmente um assoreamento. Então, desse assoreamento você pode ter um efeito também de diminuição de água. O que leva às secas extremas, como a do ano passado, que fez parar o corredor hidroviário do Madeira, por onde passa a produção agrícola de Rondônia. Em 2010, encontramos a Amazônia já com os primeiros sinais do que viria depois. No Brasil, a previsão é de que a Amazônia tenha uma diminuição dramática de chuvas, tornando mais intensas e frequentes as secas como a deste ano, a maior já registrada na região. O recorde de 2010 durou pouco. Na seca de 2023, o rio ficou 1 metro mais baixo do que em 2010. E no ano seguinte, uma seca ainda maior deixou o rio 1,5 metro abaixo do nível de 2010. As cheias também estão maiores, mas a população se adapta mais a elas. A seca provoca a falta da água, a falta do transporte, a falta do acesso à educação, a falta à saúde, aos recursos financeiros, à alimentação. A seca traz fome, traz miséria, traz morte. A seca é a pior coisa que pode acontecer para a Amazônia. A gente observa uma correlação muito clara entre as regiões mais desmatadas da Amazônia estão tendo uma estação seca cada vez mais seca, mais quente e mais longa. Isso foi previsto. A mudança climática já tem efeitos no mundo inteiro, afirma o painel da ONU. A Amazônia virando cerrado. O fim das geleiras dos Andes tropicais. Os estudos da professora Luciana Gatti comprovaram que no sudeste da Amazônia a floresta já está mais seca. E a causa é a falta de árvores. Elas puxam a água do subsolo com suas raízes e soltam essa água no ar num processo chamado de evapotranspiração. Então, quando a água está saindo do líquido, indo para o gasoso, ela está consumindo o calor, a energia do calor. Então, ela está resfriando. Além do vapor de água que resfria o ambiente e que produz as nuvens, emite os pó de pirilim-pim-pim, né, os químicos que fazem condensar a água na atmosfera. Ao tocar nessas partículas emitidas pelas árvores, o vapor vira água. Parte dessa chuva realimenta a própria bacia do Madeira. Mas o excedente é carregado pelos ventos que vêm do Atlântico, batem nos Andes e seguem para o sul. O professor Antônio Nobre deu nome para esse fenômeno: rios voadores. A gente fez o cálculo na Amazônia, o que sai diário da floresta para a atmosfera, o rio de vapor que acende das árvores, é maior do que o rio Amazonas joga no Oceano Atlântico. Muito do que chove na Bacia do Prata e alimenta a usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, vem da Bacia do Rio Madeira. É muito importante
para atividades que a gente tem, não só de geração de energia elétrica, mas também de agropecuária. Então, na hora que você liga, ter uma natureza exuberante com se proteger das mudanças climáticas, você não começa a pensar em ônus, você começa a pensar em bônus. A gente tem que virar a chave e começar a pensar o que é riqueza. Um passo importante está sendo dado. A criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês. Administrado pelo Banco Mundial, pode beneficiar 70 países, entre eles o Brasil, pagando até R$20 por hectare de floresta mantida em pé. O fundo dará a escala necessária para garantir a captura de carbono da atmosfera, ajudar a esfriar o planeta, impedir a extinção de milhares de espécies e deixar a vida mais segura para todos nós. Semana que vem, o que a recuperação do maior desastre do país ensina sobre adaptação a clima extremo e como nos protegermos do clima que mata.